Estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre um clássico da história de terror, que é Frankenstein. Eu optei, quando eu decidi que eu ia ler, né, essa história, né, para aqui o especial de horror, eu decidi comprar esse livrinho aqui da Zahar, porque vem esses livrinhos deles aqui estão vindo com essa... eles estão... calma. Eles estão fazendo essas edições aqui, os clássicos, essas edições comentadas. Aí tá vindo assim com textos tipo, de apresentação e alguns anexos aqui bem interessantes. E a apresentação desse livro aqui foi feito pelo Santiago Nazarian. Daí, eu só queria destacar os dois primeiros parágrafos da apresentação aqui, que na verdade, tipo assim, se você acha que você conhece a história de Frankenstein, você está errado. Eu tenho certeza absoluta. Porque é o que ele fala aqui. Se você acha que Frankenstein chama Frankenstein, você tá errado, porque ele não chama Frankenstein. Na verdade, ele nem tem nome. Ele, a todo momento, Mary Shelley vai se referir a ele como monstro, como demônio e coisas do tipo. Frankenstein é um ser, é uma criatura sem nome. A parte, talvez, mais memorável de todas, que é quando o monstro ganha vida, né, no cinema e nas séries e desenho e qualquer coisa do tipo, que é quando o cara fala it's alive, nananã. Não existe isso no livro. A parte em que a criatura está toda ali conectada a fios e tal, e que o médico, né, o Dr. Victor Frankenstein, que é o nome, é o médico quem tem o nome, não é a criatura, é o criador. Por isso o nome do livro. Ele usa a eletricidade, né, para dar vida ao monstro. Também é um mito. A parte em que ele é um monstro verde, essas coisas do tipo, também é mentira. Então, assim, Hollywood criou um mito muito grande, muito forte em cima da história de Frankenstein. E foi um mito que criou, assim, vida por si próprio. Tanto que por mais que a pessoa não conheça a história toda, né, de Frankenstein, ela sabe quem Frankenstein é. É aquele monstro verde, né? Por isso que é importante a leitura desse livro, porque vai desmistificar essa criatura verde. E aí você vai entender e muito provavelmente você vai simpatizar com a criatura e não com o criador, que foi o meu caso. Sim, são poucos os casos em que isso acontece, né? Assim, você pegar histórias desse tipo em que você vai simpatizar com um monstro e não com o ser humano da história, né? Assim, entre aspas. Mas enfim, pra quem não conhece a história, é a seguinte. A gente vai ter uma história dentro de uma história dentro de uma história. Sim, parece loucura, mas é bem fácil de entender. A história, na verdade, é narrada através de cartas, e a gente começa através das cartas do Robert Walton, que é um cara aí super aventureiro, e ele tá em busca aí de aventuras, ele quer um barco pra ele mesmo, ele quer ter a sua própria tripulação, e ele sai por aí caçando o barco e a tripulação. Até que ele consegue e ele sai por aí, mundo afora. E aí a gente vai ter no começo ali ele escrevendo as cartas pra sua irmã. Até que um belo dia, no inverno
pesado, ele encontra um cara quase morrendo praticamente ali, e ele acaba resgatando essa pessoa, cuidando dessa pessoa e tal, e o barco deles está encalhado no meio do gelo. E aí ele tá ali cuidando desse cara e tá recuperando ali a saúde e tal, e aí esse cara começa a contar a sua história. Acontece que esse cara é o nosso Dr. Victor Frankenstein. E ele começa a contar a história dele. E aí o Robert, que é esse aventureiro, ele começa a transcrever nas suas cartas para a sua irmã a história do Frankenstein. O médico, não a criatura. E aí ele vai contar toda essa história de como que ele era uma criança, né? Um jovem que foi sempre interessado pelas ciências naturais. Ele nunca se interessou, tipo assim, por nada além das ciências naturais. Então ele começou assim, a ler livros a respeito da alquimia, sabe? Da pedra filosofal. Desde muito jovem, ele sempre ficou muito impressionado com esses assuntos e ele queria estudar essas coisas. E ele sempre se destacou pelo seu empenho, né, nos estudos. Então ele foi correndo atrás disso e ele entrou na faculdade lá. E ele se destacou. E é muito engraçado, porque quando ele entrou na faculdade, ele achou que, tipo, ele veio de uma família relativamente rica, então ele tinha acesso a esses livros. Então ele já entrou na faculdade meio que se achando, assim. Ele chegou na faculdade e falou com o professor, nossa, porque eu já li fulano, e o professor, tipo, você tá atrasado desse jeito? Você lê essas pessoas, a gente não lê esse tipo de autor aqui na faculdade. E aí ele teve que correr atrás e foi pesquisando e tal, até que um belo dia ele fez uma descoberta em que ele conseguiu descobrir como dar vida a organismos. Daí ele se empenhou a construir uma criatura. Daí é um momento um tanto quanto tenso da história, porque você percebe que, tipo assim, ele meio que se coloca no papel de Deus, por assim dizer, né? Então ele vai, e você vê o empenho da pessoa, porque ele vai literalmente em busca de pedaços, de restos mortais, de terceiros, e constrói essa criatura. Só que nisso você percebe a ambição da pessoa em realizar esse sonho. E tipo assim, você sabe que vai dar problema isso, e você percebe a tensão do personagem, né? Você percebe a tensão do Frankenstein nessa ambição cega que ele tem. E na hora que ele percebe a merda que ele fez, ele leva um susto na hora que a criatura ganha vida, que ele sai correndo, literalmente. Na hora que a criatura ganha vida, na hora que ele tipo respira e que ele estou vivo. Mentira que não tem essa frase, não. Mas ele tipo, putz, o que eu fiz? E ele sai correndo e deixa a criatura lá e azar. Tipo, eu fiz a merda, mas deixa a merda aí, entendeu? E aí que a gente começa a ter o que pra mim é a grande questão da história, assim. É muito, gente, a Mary Shelley, ela é muito, assim, pra ela ter escrito essa história, não sei, ela passou pra mim, foi uma perturbação mental muito grande. Porque a gente vê, são dois lados da moeda, sabe? O Victor Frankenstein, ele percebe, é aquilo que eu falei, ele percebe o problema tão grande que ele tem nas mãos, porque ele literalmente deu vida a um ser. Depois que o Frankenstein abandona a criatura ali, ela se depara sozinha num ambiente completamente novo,
ela tá sozinha, então ela tem que se virar. Ela desaparece, e aí nessa parte, a gente tem só o relato do ponto de vista do Frankenstein. Né? Mais tarde na história, a gente vai ter o relato do ponto de vista da criatura, que, pra mim, é a parte mais sensacional do livro e que foi a parte em que eu decididamente virei e falei assim, eu estou do lado da criatura. Foi a parte assim que eu tive certeza que qualquer coisa que a criatura fizesse, eu apoiaria ela 100%. Por mais errado que fosse. Eu pensei assim, talvez ela... Talvez fosse um pouco errado, né, diante assim, do ponto de vista de sociedade, mas por tanta coisa que ela passou, sabe, assim, eu confesso que eu apoiaria as decisões dela. Mas então assim, a criatura, que é uma criatura mesmo, e pela breve descrição que a Mary Shelley fez dessa criatura, e pela reação que ela teve dos humanos, o breve contato que ela teve com os humanos, é realmente uma criatura horrenda. Então, assim, uma questão interessante de observar é que, assim, será que é a sociedade que faz a pessoa... Vamos esquecer um pouco nessa questão de se a criatura é humana ou não. Mas será que é a sociedade que realmente corrompe o ser humano? Ou se ela já é, assim, a um certo nível corrompida, assim, pela natureza? Porque outra questão também interessante de observar é o seguinte. Por conta dessas reações que, né, a criatura teve, tipo assim, ela tentar estabelecer um contato com os seres humanos ali, e a primeira reação que os seres humanos teve foi de susto, foi de rejeição, foi de nojo, foi de, tipo, sai pra lá, não me toque. Elas nem tentaram, sabe, tipo, não deram nenhuma chance pra criatura se aproximar, já rejeitaram ela logo de cara. Será que essa rejeição, será que essa infelicidade é sinônimo de maldade? E aí, pensando nisso, consequentemente, a felicidade faz com que a pessoa seja boa? Daí uma questão. Será? Porque se for pra parar pra pensar, foi mais ou menos isso que a Mary Shelley colocou no livro. Porque, tipo assim, eu tô tentando não entrar muito em detalhe, porque realmente o que a criatura coloca na hora que chega a parte da narrativa da criatura, realmente não tem como você não simpatizar com a criatura durante a narrativa dela. Porque o que ela coloca é realmente muito forte. E aí você pensa, gente, mas é uma criatura, como que ela pode ser racional dessa forma? Entende? Gente, é sensacional. Por isso que eu falei no começo que o que você acha que você conhece sobre Frankenstein, você não conhece. Sabe? Esse mito hollywoodiano, esquece isso. Esquece isso e apenas leia Frankenstein. Eu passei, tipo, mais da metade do livro marcando o livro e fazendo anotações, porque é realmente muito, muito bom. E como a Mary Shelley, ela veio de uma família, a mãe dela era super feminista, tipo assim, levando em consideração a época que ela nasceu, a mãe dela era super feminista, o pai dela era ateu. Então, assim, ela vinha de uma família que tem essas questões. Eu acho que ela conseguiu trazer isso pro texto dela de uma forma um tanto quanto, como se diz? Imparcial, sabe? Algumas questões sociais assim que ela coloca no texto são imparciais. Você consegue ver tanto a mudança nas narrativas do Frankenstein e da criatura,
você consegue perceber uma mudança assim nas narrativas. Então é muito bacana, gente, é muito bacana mesmo. Eu super recomendo. Eu confesso que eu não, como eu peguei só partes, acho que eu nem tinha comentado isso. Eu usei o livro para escrever um artigo na faculdade. Como eu peguei só partes, eu não sabia da história toda, assim. Eu fiquei realmente impressionada com o livro. É muito, muito bom. Eu super recomendo. Por favor, leia Frankenstein na sua vida em algum momento. Sério, leia Frankenstein. Eu super recomendo. Mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Não assistam o filme. Leia o livro primeiro. Por favor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.